Dali rapaz, tranquilidade. E aí, vamos embora continuar com o nosso assunto de ciências célula. Semana passada a gente começou, falou o conceito de célula, falamos algumas curiosidades sobre a célula e conforme prometido a gente está continuando hoje. Espero que essa aula seja tão proveitosa para vocês quanto é para mim. Se estimulem, se instiguem. Estamos passando por um período adverso, sem aula presencial, sem contato físico e tal, mas a gente tem que continuar a estudar, né? Estudar é o que vai mudar a nossa vida. Então, sem mais delongas, vamos embora. Bem, pessoal, como eu sei que muitos de vocês vão dizer assim, pô, tô com a mente meio fraca, não tô lembrando direito, então a gente vai, relembrar o que é organela. Esse conceito de organela a gente aprendeu quando? Semana passada, né? Professor, eu sei o que é organela, então diz aí. Boa, teve gente que acertou que eu tô ligado, né? Mas vamos anotar aqui, ó. Bora lembrar o que é organela. Então, ó, pessoal, organela, se a gente puder escrever um conceitozinho, vamos botar assim, ó. São estruturas, eu disse estruturas, são estruturas presentes nas células, pegar a borracha aqui que a gente escreveu errado, né? Acontece. Porque é meio ruim escrever aqui. Aí a gente vai improvisando, né? Pegar a canetinha de novo aqui. As células são estruturas presentes nas células que... Tá uma vírgulazinha aqui e aqui. Desempenham, eu disse desempenham uma função. Boa, professor. Lê agora aí que tá um garrancho medonho. Ó, organelas são estruturas presentes nas células que desempenham uma função. Que função é essa? Vai depender da organela. Assim como no nosso corpo cada órgão desempenha uma função, na célula as organelas também desempenham suas funções. A gente aprendeu também, pessoal, na última aula, que célula é a unidade fundamental e básica de todo ser vivo. Então, quando tu pega um indivíduo que a gente chama de organismo, esse organismo ele é formado por várias estruturas. E a menor delas, organicamente falando, é chamada de célula, né? É a menor unidade funcional, beleza? Então vamos embora aqui. Ó, coloquei aqui pra gente ver dois desenhozinhos pra gente fazer uma analogia, uma comparação, beleza? Então, ó, esse primeiro desenho aqui, deixa eu novamente pegar a caneta. Esse primeiro desenho aqui, ó, esse aqui, ó, é basicamente o que, professor? Esse primeiro desenho aqui é um indivíduo e a gente está vendo alguns órgãos nele, né? Para a aula da gente ficar mais didática, vamos só dar uma sacada nessa onda aqui. Então, ó, tá vendo isso aqui? Todo mundo sabe que isso aqui é um cérebro, né? Ó, cérebro, coração, estômago. Isso aqui são nossos famosos rins, né? São dois. Isso aqui é a bexiga. Aqui a gente tem os intestinos. Esse aqui, ó, é o intestino grosso. E esse daqui, ó, é o delgado. Isso daqui, ó, é o fígado. Pulmões. Isso daqui é um órgão chamado de tireoide. Beleza? Ó, cérebro, coração, estômago, rins, bexiga, intestinos, fígado, pulmões e a tireoide. Cada uma dessas estruturas que a gente pode chamar de órgão tem uma função no nosso corpo. Vamos falar rapidamente delas. Cérebro está relacionado à mente, a pensamento e etc, né? Coração, ele bate para que o sangue bombeie e, consequentemente, leve nutrientes, calor, substâncias que a gente precisa para dentro, por todo o nosso corpo, beleza?
O estômago ele é responsável pela digestão dos alimentos que a gente ingere. Os rins eles filtram o sangue e produzem a urina. Essa urina ela é armazenada aqui na bexiga. Os intestinos absorvem líquido e nutrientes. Fígado produz uma enzima chamada de bile, que vai auxiliar a digestão de gordura. Pulmões, todo mundo sabe que é de suma importância para a respiração, né? E a tireoide ela produz alguns hormônios. Só para a critério de curiosidade, T3 e T4 são os principais, né? São os hormônios que fazem com que você muitas vezes engorde muito, emagreça muito. Está relacionado a sua velocidade metabólica. Não é assunto para a gente agora do 6º ano, beleza? Mas é só para tu ficar ligado e esperto, que eu sei que tu és. Então vamos para cá. Aqui do lado, pessoal, eu tive o cuidado de colocar uma célula. E aqui nessa célula você está vendo um bocado de estruturazinha, né? Tá vendo uma aqui, tá vendo uma aqui, aqui, né? Que parece um pão. Essas outras aqui, ó. Cada estrutura, essas bolinhas, cada estrutura dessa, pessoal, é uma organela, tem uma função também no nosso corpo, só que é uma função a nível celular. Então, só para a gente fazer uma analogia, tu tem que saber o seguinte: organela é um órgão de uma célula. Em resumo é isso, organela é um órgão de uma célula. Organela quer dizer órgão pequenininho. Tranquilidade? Vamos nessa? Vamos embora. Agora a gente vai começar a falar dos órgãos, ou melhor, das organelas propriamente ditas e das suas funções, certo? Antes da gente começar a falar, a gente vai falar primeiro da membrana plasmática. Essa aula eu vou ter o cuidado de falar algo bem objetivo. Não irei aprofundar muito em detalhes, porque a gente vai aprender tudo no seu tempo, beleza? Eu pensei bastante quando eu estava preparando essa aula e é um assunto que você pode ter um pouco de dúvidas. Então, se a gente começar logo botando quente, você pode não entender nada. Então eu prefiro ir devagarzinho, ver ponto por ponto de maneira tranquila para que tu construa o teu conhecimento da melhor maneira possível, beleza? Para ficar mais fácil para tu, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a nossa imagem menorzinha em cima da tela, beleza? Porque eu vou utilizar essa parte aqui, pra gente desenhar, né? Vocês vão ver que desenho é meu forte, beleza? Segura aí, segura aí. Estamos diminuindo aqui. Olha, a gente já subiu, Jogo rápido, né? Vamos embora. Professor, meu irmão, eu quero saber que danada é isso de membrana plasmática. Vou pegar aquela nossa velha caneta, vou circundar umas coisas aqui para tu. Preste atenção, para ficar mais fácil, eu vou ficar fazendo umas comparações das organelas e das outras estruturas com alguma coisa do cotidiano, beleza? Vê só, membrana plasmática. Pessoal, tu estás vendo que isso aqui é uma célula, né? Já, professor, tu já falasse isso desde a última aula. Mas tu estás vendo que essa célula tem essa estrutura aqui que eu estou sublinhando? É o que está delimitando ela do meio externo. Você concorda comigo que esse aqui, é o meio externo e esse daqui é o meio interno? Traduz, meio. Meio externo, do lado de fora da célula. Meio interno, do lado de dentro da célula. Ah, professor, até aí tá tranquilo, meu velho. Vamos embora. A membrana plasmática, ela desempenha uma função muito importante para a célula. Por quê? Porque ela impede que o que está fora entre de qualquer maneira e ela faz com que o que está dentro não saia. Professor, como é que a gente pode fazer uma analogia disso? Imagina tua casa. Normalmente, quando a gente constrói uma casa, a gente coloca um muro na frente. Qual é o objetivo do muro? Fazer com que a casa da gente tenha uma limitação entre o meio interior dela e o exterior. Concorda comigo? A membrana plasmática, ela é análoga ao muro da nossa casa. A função dela é impedir ali, as coisas de entrarem e outras coisas de saírem como bem quiserem. Professor, isso quer dizer que nada sai da célula e nada entra? Não, não quer dizer isso. Quer dizer apenas que ela vai controlar o que vai entrar e o que vai sair. Existem algumas coisas um pouco mais complicadinhas que a gente vai ver mais pra frente. Mas a priori o que tu tem que saber é isso. A membrana plasmática limita o que está dentro do que está fora. Beleza? Vamos nessa. Citoplasma. Professor, cita o quê? Citoplasma. Pessoal, veja bem, a gente já aprendeu o que é uma membrana, né? Membrana plasmática.
Agora a gente vai aprender o que é um citoplasma, né? E o citoplasma é esse espaço aqui todinho, ó. Vê, aqui tem uma estrutura redondinha, que daqui a pouco você vai aprender, que se chama, vou pegar a caneta aqui, se chama núcleo. Núcleo. Beleza? Se chama núcleo. Ó, né? Aqui a gente já não aprendeu o que se chama membrana plasmática. Deixa eu pegar outra cor de caneta aqui para facilitar a tua vida. Ó. Você concorda comigo que esse espaço aqui, que eu estou pintando, tá entre a membrana plasmática e o núcleo, né? Professor, é. Pronto, esse espaço aqui é o citoplasma. Citoplasma é o espaço entre a membrana e o núcleo, beleza? Então, citoplasma, a gente pode dizer que é basicamente o vão entre a nossa casa e o muro. Não tem um espaçozinho ali? A gente não tem espaços vazios dentro da casa. Imagina que tu construísse a casa é nova. Quando você termina de construir a casa, ela vai ter alguma coisa dentro dela de móveis e etc? Claro que não, né? Esse espaço livre que tu vai ter depois para colocar os móveis seria basicamente o citoplasma. E a gente vai ver que as organelas vão entrar dentro desse citoplasma, massa? Vamos nessa. Ó, retículo endoplasmático. Professor, o nome é meio complicado. Concordo com você, mas você vai entender tranquilamente esse conteúdo. Então vamos para cá. Pessoal, deixa eu fazer uma anotação rapidamente aqui, ó. Retículo endoplasmático. Beleza, retículo endoplasmático, né? É isso aí, professor. Veja bem, vocês têm que saber o seguinte, que existem dois tipos de retículo endoplasmático. Existe o retículo endoplasmático, tá aqui, ó, rugoso. Professor, meu irmão, é rugoso porque ele tem ruga, é? Não, mas você vai entender o porquê. E existe o retículo endoplasmático liso. Você é uma pessoa muito inteligente, então você já deve ter entendido que se um é liso, é porque ele não tem nada na superfície dele. O outro é rugoso porque ele tem alguma coisinha, beleza? Ó, como esse desenho, pessoal, é um desenho esquemático, a gente não vai ter uma representação 100% fidedigna dessa célula, né? Mas o que tu tem que entender é o seguinte. Tá vendo esse órgãozinho aqui verde que eu tô meio que mexendo aqui? Esse órgão verde é exatamente o retículo endoplasmático. Tu tá vendo que ele vem desde aqui de perto do núcleo até aqui mais externo? Beleza. Essa porção aqui mais inicial a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Por que rugoso, professor? Tá vendo essas bolinhas aqui que eu tô fazendo? Essas bolinhas que eu tô desenhando, pessoal, ela é uma organela também. A gente dá o nome dela de ribossomo. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre ela, mas a diferença entre o retículo endoplasmático rugoso e o liso é que o retículo endoplasmático rugoso, na superfície dele tem uma série de ribossomos, que são essas organelinhas, umas bolinhas. O retículo endoplasmático liso, ele é liso, ele não tem essas bolinhas. Aqui você vê alguns ribossomos, mas na verdade eles estão representando os ribossomos exteriores ao retículo endoplasmático. Mas numa célula de verdade, você vai ver que a parte mais próxima do núcleo é cheio de bolinha, que é exatamente o retículo endoplasmático rugoso. Tem algumas pessoas que chamam até de retículo endoplasmático granuloso, né? Porque os ribossomos são grânulos, bolinhas, né? E essa parte mais externa é formado, ou melhor, é chamado de retículo endoplasmático liso. Tranquilidade? Ó, professor, eu entendi que o retículo endoplasmático ele pode ser liso ou rugoso. Mas qual a importância deles? Pessoal, deixa eu explicar um negócio para vocês. Para vocês terem uma ideia, a gente começa a aprender sobre as células na escola. Quando a gente é bem pequenininho, vocês agora que estão maiorzinhos já estão aprendendo um pouco mais. No ensino médio vocês vão aprender mais. E quem porventura for fazer um curso técnico ou uma faculdade na área de saúde vai aprender mais ainda. O estudo de células, que a gente chama tecnicamente de citologia, é um estudo gradativo e complexo.
Você vai começando fácil, ele vai aumentando a complexidade. Professor, quer dizer que é difícil? Não, não é difícil, mas é muita informação. Então a gente aqui nessa aula, a gente está vendo o básico. Lembrando que a gente está vendo o básico, certo? Então eu vou colocar aqui as principais características deles e funções. O retículo endoplasmático rugoso, ele participa do que a gente chama de síntese de proteínas. Professor, como assim síntese de proteínas? Ó, veja bem. Ó, síntese quer dizer produção, então quer dizer que ele produz proteínas. Quando uma pessoa malha, ela não precisa ingerir bastante proteína, come muita carne, muito frango, muito ovo, né? Isso é proteína, pessoal. As células também precisam de proteína. Só que elas têm uma estrutura que faz para elas. Qual é o nome disso, professor? Retículo endoplasmático rugoso. Professor, se o retículo endoplasmático rugoso produz proteína, que danado faz o retículo endoplasmático liso? Ele realiza o que a gente chama de síntese de lipídios. Síntese de li... Ficou horrível. Deixa eu apagar o nome lipídio aqui. Síntese de lipídios. De lipídios. Professor, que danado é lipídio? Lipídios são as gorduras, então quer dizer que ele produz alguns tipos de gordura, que também é de fundamental importância para a célula. Professor, gordura só é ruim para a gente. Não, existe a boa gordura e a má gordura. A gente precisa da boa gordura. A gordura é importante para o nosso corpo. Para a célula também. Assim como a gente precisa de proteína, nossas células também, a gente precisa de gordura e as nossas células também. Então deu para entender aí, né, o que faz o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso? Boa, professor, estou entendendo tudo mesmo. Então, show de bola. Beleza? Vamos embora, vamos embora. Complexo de Golgi. Tem algumas pessoas que chamam de complexo golgiense ou aparelho de Golgi. Qual é o nome mais comum, professor? Complexo de Golgi, como a gente colocou aqui na imagem. Pessoal, tá vendo esse desenhozinho aqui? Laranja, pegar a caneta preta. Esse desenho laranja aqui, ó. Esse desenho laranja representa o complexo de Golgi. Professor, esse complexo de Golgi ele faz o que na célula da gente? Pessoal, se a gente pudesse fazer uma analogia para tu entender isso facilmente, o complexo de Golgi seria basicamente os correios. Como assim, professor, os correios? Veja bem, quando tu vamos imaginar que tu queira mandar um presente para mim. Ou vou mandar um presente pro professor Cristiano. Fez aniversário aí de 87 anos, então a gente tá novinho, a gente vai fazer mandar uns presentes para ele. Tu chega nos correios, tu faz o quê? Leva meu presente. Vamos dizer que tu levasse um livro de ciências. Vou dar um livro de ciências ao professor de ciências. Aí aqui tá o teu livro, ó. Aqui a espiral, beleza. Tá o livro aqui. Chega lá nos correios, o cara vai dizer o quê? Meu irmão, esse livro não pode ser enviado assim. Você tem que botar ele numa embalagem. Aí tu, quanto é a embalagem? Aí o cara, é 10 reais. Aí tu, massa. Aí você vem aqui, ó. Bota o livro dentro de uma caixinha, né? A embalagem dele. Beleza, professor. Colocou o livro na embalagem. Depois que você empacotou o livro, esse livro vai ser enviado para minha casa. Muito bem desenhada. Você já pode perceber aqui que eu desenho bastante, né? Não inveje não. Estude e aprenda a desenhar como eu. Ó, então, professor, eu entendi que para a gente mandar um presente, a gente tem que mandar nos correios para ele empacotar e enviar. É isso que o complexo de Golgi faz. Ele recebe coisas, ele empacota coisas e ele manda essas coisas para algum lugar. Pô, professor, eu entendi. Então quer dizer que a função do complexo de Golgi é receber alguma coisa que está dentro da célula, ele vai empacotar ele e vai mandar de volta para algum outro lugar. Exatamente. Vamos embora? Vamos, professor. Complica aí que está muito fácil. Vamos nessa? Lisossomo. Ó, pessoal, veja bem. Lisossomo. Pegar aqui outra canetinha. Preto. Tá vendo essa bolinha aqui que parece um maracujá? Professor, tô vendo, mas tem um bocado. Exatamente. Tem um bocado, né? Ó. Essas bolinhas aqui é quem recebe o nome de lisossomos.
Professor, qual é a função desse lisossomo? Ó, veja bem. Imagina que... deixa eu ver um exemplo bem fácil para você. Lixo. Vamos imaginar um carro do lixo. O carro do lixo ele passa na sua casa, o caminhão do lixo passa na sua casa e vai recolher seu lixo, certo? Apesar de existir alguns conceitos para lixo que eu não vou adentrar aqui, que não é fruto do nosso assunto, você concorda comigo que lixo tem algumas coisas que não prestam e tem que ser destruídas, beleza? O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, imagina aqui o caminhão do lixo. Que desenho, viu, velho? Perfeito, né? Caminhão do lixo aqui. Cara, aqui tá teu lixo, né? Lixo. Aqui tá tua rua, tá? O que é que o rapaz do lixo vai fazer? Vai pegar teu lixo, vai colocar aqui no caminhão. Ele vai colocar aqui, o caminhão vai prensar e vai armazenar todos os lixos aqui. Depois desse caminhão, ele vai até o que a gente chama de aterro de resíduos sólidos urbano. O que a galera chama de lixão, que na verdade não deveria ser um lixão, né? Chegando lá, eles vão destruir esse lixo. Ou seja, é uma coisa que não presta, ele vai destruir para transformar em coisas que não vão prejudicar a natureza, né? Isso é a função do lisossomo. O lisossomo ele vai digerir, ele vai quebrar coisas que não prestam. Você concorda comigo que eu disse a vocês que a membrana ela vai controlar o que entra e o que sai da célula, né? Imagina que entra uma bactéria aqui na célula. Né? Estou dando um exemplo, né? Imagina que entra uma bactéria aqui. Ou melhor, vamos melhorar? Imagina, a bactéria ainda é grande. Vamos imaginar que entrou um vírus. Entrou um vírus. O vírus é uma coisa benéfica aqui para essa bactéria? Claro, para essa célula? Claro que não. Ele vai ter que ser destruído, né? Então, ó, o lisossomo vai pegar ele e vai digerir ele, destruir ele. Claro que isso aqui é um exemplo grotesco para tu entender da melhor maneira possível. Mas a função do lisossomo é basicamente essa, ó. Digestão intracelular. Professor, como assim intracelular? Intracelular porque está dentro da célula. Ah, professor, entendi, meu velho. Dentro da célula. Exatamente. Vai que eu tô gostando. É agora. Ó, mitocôndria. Pessoal, a mitocôndria ele é um órgão bem interessante. Ele parece um pão. Pelo menos na minha mente, ele parece um pão. Ó, tá vendo isso aqui? Mitocôndria. Mitocôndria. E a mitocôndria, ela tem uma fundamental importância. Eu vou botar logo a função, daqui a pouco a gente explica o exemplo. Ó. A mitocôndria, pessoal, ela tem uma função muito importante no que a gente chama de produção. Eu disse produção. Energética. Tem algumas pessoas que também dizem que é respiração celular. Pessoal, você concorda comigo que para a gente existir, funcionar, sobreviver, a gente precisa de energia? Claro. Como é que funciona essa energia? A gente come, bebe água, esse alimento e esse líquido, ele passa por uma série de processos, a gente chama esses processos de metabolismo, e esse processo vai gerar energia para a gente. Nas células, quem gera energia para elas é basicamente a mitocôndria. A função da mitocôndria é respiração celular ou produção energética, né? A mesma coisa. E é engraçado porque a mitocôndria, ela seria meio que, vamos dar um exemplo aqui, imagina uma usina hidrelétrica. Sim, professor, a usina hidrelétrica ela vai produzir energia para a cidade, né? Exatamente. A mitocôndria seria uma usina hidrelétrica da célula. É ela quem vai produzir a energia necessária para o funcionamento dessa célula. Pô, professor, entendi. Entendesse? Então vamos embora. Ribossomo. Professor, tu já falaste desse cara. Já. Falamos dos ribossomos quando a gente falou do retículo endoplasmático rugoso. Beleza. Então, ó, retículo endoplasmático rugoso aqui, né? Que eu disse a vocês que esse rugo, né, esses grânulos eram ribossomos. Nesse desenho, tá vendo essas bolinhas amarelas? Essas bolinhas amarelas são os ribossomos. E a gente já aprendeu que os ribossomos têm uma importância de síntese. Eu disse síntese proteica. Síntese proteica. Ou seja, ele produz proteínas. Centríolos. Pessoal, os centríolos são órgãos bem interessantes, que eles lembram uns tubinhos. Ó, tá vendo esses dois tubinhos aqui? São os centríolos.
O centríolo, ele participa de uma coisa muito importante na célula. Bem, mais pra frente a gente vai aprender que a célula, ela sofre divisão. Como assim, professor? A gente tem aqui uma célula, e essa célula, ela vai se dividir em outras células. Como assim, professor? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Tu tá andando na rua, levasse um susto com um cachorro, caísse e cortasse o antebraço. Tu concorda que quando tu cortar, vai ficar ferido e tal, e depois de um tempo vai cicatrizar e voltar a ser o que era antes? Tu sabe por que cicatrizou isso aqui? Porque as células elas foram se dividindo até tampar o buraco. Então as células elas se reproduzem dividindo, né? E a função desses centríolos, que a gente vai aprender com mais detalhe mais pra frente, é exatamente isso. Quando a célula está no processo de divisão, os centríolos eles meio que vão puxar esse quadradinho, esse Tzinho que eu estou fazendo aqui são os centríolos. É como se os centríolos fossem puxar, um vai puxar uma parte para vir para cá, o outro vai puxar outra parte para vir para cá. Então a função dos centríolos é o quê? Está responsável pela divisão celular. No caso, a separação das células, né? Celular. Beleza? Ele vai dividir as células, auxiliar o processo de divisão celular. Professor, e o núcleo? Tu já dissesse o que era no começo. Disse. A gente viu que o núcleo, né, é essa estrutura bem bonitona aqui, ó. Pretona, ou grandona, né? Ó. Pô, professor, o núcleo é isso aí? É, exatamente é isso. Ó. E esse núcleo, ele tem uma característica interessante. Veja bem. Tu concorda comigo que o cérebro, ele comanda o resto do corpo? É, professor. O núcleo, pessoal, é o cérebro da célula. Ele basicamente controla a célula. Controla a célula. Ah, professor, então o núcleo controla a célula? Controla. É como se o núcleo ele fosse o general. O general no exército ele não manda nos outros, não controla a função dos outros. Exatamente isso. O núcleo ele controla as atividades celulares. Pô, professor, eu estou vendo que célula é fácil. Basta você ter um pouco de dedicação, estudar, fazer suas anotações e você vai entender tranquilamente. Vamos aumentar aqui a imagem que eu quero falar com vocês mais de perto aqui. Espera aí. Agora, vamos para cá. Dá uma aumentada aqui. Agora, professor. Pessoal, ó, terminamos a segunda parte de célula. A gente viu célula animal agora. Na aula da semana que vem a gente vai estudar a célula vegetal, que ela tem algumas diferenciazinhas aí das células, né? A gente ainda vai ver muita coisa, a gente vai ver ainda o que são eucariontes, procariontes, a gente vai comparar a célula animal com vegetal. Vamos aprender uma série de coisas. Vamos ver os tipos de célula, porque existem neurônios, existem células chamadas de hepatócitos, existem neurólios, existem uma série de células que a gente vai aprender uma por uma. Mas, no momento, a aula de hoje é essa. Não esqueça de fazer a atividade que eu vou mandar para o grupo. E se tu tiver dúvida, chega e fala comigo, beleza? A gente vai ficando por aqui, pessoal, mas estamos na aula, certo? Foi um prazer, até mais. Estude que eu tô de olho, hein? Um abraço.